Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Como Jesus nos disse, onde houver mais de um reunido em meu nome, eu entre eles estarei. Então, como eu não estou sozinha, os Espíritos de luz estão comigo e tem uma companhia que sempre está aqui, ó. Meu docinho, ó lá. Docinho. Ele não sai do meu quarto. Eu deito na cama, ele deita no meu colo. Eu sento no sofá, ele senta no meu colo. Então, eu não estou sozinha, graças a Deus, que eu tenho muita proteção divina e eu dou graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje, observem os pássaros dos céus. Então, vamos a mais esse banquete de amor, né? Então, eu hoje vou fazer uma oração aqui de São Jorge, que é uma oração de proteção. Então, eu tenho muitas orações, às vezes eu rezo umas, rezo outras, mas a de São Jorge eu procuro rezar todo dia, porque é uma oração de proteção. Então, eu gosto muito de orar, de estar em comunhão com Deus, porque quando a gente tira um tempo para orar, é um tempo da gente estar em comunhão com Deus. Depois a gente começa nos afazeres, né? Às vezes eu costumo ir fazendo as coisas, fazendo uma oração, mas não é a mesma coisa quando você para orar, né? Então isso nos fortalece, nos ilumina, nos protege, né? Então, vamos, meus queridos irmãos, elevar o nosso coração a Deus, os nossos pensamentos, para participar desse banquete de amor, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em muita paz e muito amor, e a doce Mãe Maria derrame sobre todos nós seus eflúvios de amor, de paz e de luz, essa Mãe linda, maravilhosa, que não nos abandone, está sempre nos amparando. Em nome de Jesus, que assim seja. Chagas abertas, Sagrado Coração, todo amor e bondade. O sangue do meu Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame, hoje e sempre. Eu andarei vestida e armada com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mão, não me peguem, tendo olhos, não me enxergam, e nem em pensamento eles possam ter para me fazer o mal. Armas e fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar. Cordas e correntes se rebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me protege e me defende com o poder de sua santa divina graça. A Virgem Maria de Nazaré me cubra com seu sagrado e divino manto, me protegendo em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré e em nome da falange do Divino Espírito Santo, estenda-me o seu escudo e as suas armas poderosas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas as suas más influências, e que debaixo da pata do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Vocês me desculpem, meus irmãos, mas minha garganta hoje está meio arranhando. O tempo muda, né? Então vamos lá, meus irmãos. Observem os pássaros dos céus. Esse é o evangelho de hoje. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corrói, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulem tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os devoram, porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso lhes digo, não se preocupem em saber onde encontrarão o que comer para o sustento de sua vida, nem onde conseguirão roupas para cobrir o seu corpo. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que as roupas? Observem os pássaros do céu. Não semeiam nem colhem, e nada guardam em celeiros, mas seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não são muito mais do que eles?
E quem de vocês podem, com todo o seu esforço, aumentar de um covado a sua estatura? Porque se preocupam também com as suas roupas. Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, e, no entanto, eu lhe afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, quanto maior cuidado não teria em vesti-lo, ó homem de pouca fé. Não se preocupem, portanto, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou com que vamos nos vestir, como fazem os pagãos, que andam em busca de todas essas coisas, porque o seu Pai sabe que tem necessidade delas. Procurem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Assim, pois, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã cuida de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho, de toda a previdência e de todo o trabalho, e por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade de espera. Suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas, se esse fosse o código moral da Terra. Nunca teria saído do estado primitivo, e se dela fizesse sua lei atual, só lhe bastaria viver sem nada fazer. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradições com o que disse outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma alegoria poética da providência, que nunca abandona aqueles que nele confia, mas quer que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com as quais são encontrados meios para sair das dificuldades. Deus conhece nossas necessidades e provê de acordo com a precisão, mas o homem saciável em seus desejos nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa do superfluo, e é então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes o infeliz, por sua culpa e por não ter menosprezado a voz que o advertia por meio de sua consciência, Deus o deixa então sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quanto à fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o superfluo momentâneo de um suprirá as insuficiência momentânea do outro. Cada um terá o necessário. O rico então se considerará como um homem que possui grande quantidade de semente, se a semear, produzindo um centíplo para ele e para os outros, mas se comer essas sementes, se desperdiçar e deixar perder o excedente daquilo que comeu, nada produzirão, e não haverá suficiente para todos se aguardar em seus celeiros, e os vermes devorarão. É por isso que Jesus diz: não acumulem tesouro na terra, porque são perecíveis, mas acumulem tesouros nos céus, porque são eternos. Em outros termos, não deem aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e saibam sacrificar os primeiros em proveito do segundo. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se as duas não estiverem no coração. O egoísmo as sufoca sempre. Fazê-las penetrar nele é obra do Espiritismo.
Meus irmãos, vocês me desculpem que eu tropecei muito na leitura hoje, sendo que eu tinha até lido antes sem errar, né? Mas às vezes eu erro muito, eu torno regravar. Mas como eu tô com muita dor nas costas, né? Eu pus um travesseiro aqui para me aguentar ficar sentada. Então vai assim mesmo, né? Que os irmãos me desculpem os erros aí. Então, observem os pássaros dos céus. Nós todos, antes de nascermos, fomos preparados para vir aqui para a Terra, as dificuldades que a gente ia passar, de acordo com o que a gente fez em vidas passadas. Então, conforme a evolução espiritual e moral de cada um, podemos saber o que vamos passar ou podemos até pedir, tipo assim, eu prejudiquei aquela pessoa, persegui, fiz tanto mal para ela, então numa próxima vida eu quero receber como meu vizinho, ou como meu filho, ou como meu primo, ou um parente, e quero ajudá-lo. Eu quero ajudar a fazer o contrário do que eu fiz em vidas passadas. Se eu levei ele para o mau caminho da bebida, da droga, eu quero ajudá-lo a seguir o caminho reto, o caminho correto, né? Então, meus irmãos, muitas vezes nós afligimos quando chega aqui na terra, a gente passa aflições, nós sofremos, por quê? Por falta de confiança em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que tudo tem um porquê. Às vezes a pessoa até confia em Deus, acredita, mas não tem esse conhecimento que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma bênção em nossa vida, ele é uma obra, é um remédio para as nossas dores, para as nossas dificuldades, né? Assim como a Bíblia Sagrada, né? Então, quando a gente está em dificuldade, a gente abre o Evangelho, a gente acha ali consolo para as nossas dores, o caminho certo a seguir, nos conforta, nos fortalece. Então, nós precisamos observar as aves do céu, como Jesus falou. Elas, não faltou nada para elas. Elas confiam no Criador, mesmo sem ter as nossas condições de pensar, né, de refletir, elas confiam. Elas vão lá como seu frutinho de manhã, bebem sua água, elas não se preocupam se depois ela vai ter frutinha para almoçar, para jantar, elas não se preocupem, elas vivem a cada dia. Nós precisamos também aprender como elas, observando as aves do céu, observando a natureza. Se Deus cuida disso tudo, por que não vai cuidar de nós? Se Ele cuida que os lírios do campo, que amanhã pode estar seco, vai virar lenha. Se Ele cuida deles, por que não vai cuidar de nós? Então, tudo vai chegar a nós de acordo com as nossas necessidades. Então, as aves do céu voam tranquilamente. Se vem a tempestade, derruba uma árvore que está a casa dela, ou um ninho, ela não se desespera, não entra em depressão, né? Elas vão procurar outra árvore, vão construir outro ninho, confiando no Criador. Então, Deus, nosso Pai, não deixa faltar nada para nós. Se passamos dificuldades, é porque a gente precisa aprender alguma coisa com ela. Às vezes ficamos doentes, vamos parar na cama, porque às vezes precisamos parar um momento para pensar o que estamos fazendo na nossa vida. Porque tem pessoas que trabalham dia e noite, só pensando em acumular, acumular, acumular. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. Então, como é que ele vai ter aqueles bons momentos junto com a família, junto com os filhos, com os amigos, com os pais, com a esposa, se ele só pensa em acumular? Ele pensa que está ganhando, mas ele está perdendo, porque ele está acumulando dinheiro, mas que a gente deve levar para o plano espiritual quando a gente partir. É o tesouro que ninguém rouba e a traça não corrói, que são os bons momentos, a caridade, o amor, a fraternidade, tudo aquilo que é de bom são tesouros que quando a gente pratica, quando a gente largar nosso corpo aqui na terra, nós vamos levar para o plano espiritual. É isso que vai valer, não o dinheiro que acumulamos aqui na terra. Então a pessoa quando fica muito gananciosa, ela só vai pensando em acumular, 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 acumular e se acha feliz com isso. Eu tenho muito dinheiro, eu sou muito rico, eu sou milionário. E aí cresce o orgulho, cresce o egoísmo, porque às vezes ele tem entes queridos, doente, precisando de ajuda, de um socorro, de um remédio, uma operação, ele não doa. Não, o dinheiro é meu, foi eu que trabalhei, não doam. Então, ele não vai levar isso para o plano espiritual.
quando ele chegar lá, ele vai chegar pobre, miserável, feito um mendigo. Mas se ele praticou, se ele pode ter sido um pobre, que ganhou só um salário, mas praticou um amor dentro de casa, com seu lar, com sua esposa, com seus pais, com a família, com o próximo, né? Esses são tesouros que ele vai levar. E a traça não vai roer e o ladrão não vai roubar. Então, é isso que Jesus nos pede, né? Então, numa sociedade que a gente vive hoje em dia, um quer ter cada vez mais. Então, como tem gente que só pensa em acumular, não pensa na felicidade do momento, nós temos que dar muito valor ao nosso tempo, o hoje, o hoje. Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui para ligar para um parente amigo, para falar para um amigo ou alguém da família, eu te amo, ou telefonar, eu estou com saudade, eu te amo muito. Então isso é importante, de vez em quando, a gente ligar para as pessoas que estão longe, que não estão do nosso lado, e se a gente a ama, ligar, como que você está? Se preocupar com essa pessoa. Como você está? Está tudo bem com você? Me deu uma saudade de você hoje, eu te amo, viu? Que Deus te abençoe, fica com Deus. Isso é carinho, isso é tesouro. Quando a gente sai da nossa casa para ir visitar um doente, isso é carinho, é amor, é caridade. É isso que importa. Não precisamos ser ricos de dinheiro para praticar o amor, a caridade, a compreensão. Isso começa principalmente dentro de casa, sendo caridosos, compreensivos uns com os outros. Então é dentro de nós a caridade para conosco mesmo, de nos amarmos, de nos respeitarmos. Se a gente faz isso, nós vamos respeitar aqueles que vivem ao nosso redor, nós vamos respeitar aqueles que vivem lá fora. E vamos sempre nos esforçar para praticar o bem, o amor, educando os nossos filhos, ajudando a serem pessoas de bem e honestas. Esses são tesouros. Então, se nós temos isso, graças a Deus, nós podemos pensar, graças a Deus, estou preparando um lugar lá na espiritualidade, para quando eu sair daqui da terra, eu ter um lugar bom para viver em uma das moradas do Pai. Agora, se fez só o contrário, se só acumulou, foi orgulhoso e egoísmo, com certeza vai parar num lugar de muita dor e sofrimento. Então, meus irmãos, uma vez eu li uma história de um homem que trabalhava muito, trabalhava. Aí ele ficou muito doente e foi ao médico. Aí o médico falou com ele, você só tem 3 meses de vida. Tira as férias, vai viajar uns 3 meses. Aproveite seus últimos meses de vida. Aí o médico ainda falou com ele assim, olha as donas de casa, se elas forem preocupar quantos pratos que elas vão lavar durante o ano, quantas panelas, porque suja panela, lava panela, usa panela, lava panela, quantos copos, quantos talheres elas forem lavar, elas desistem. Mas elas não preocupam com isso, elas preocupam com o de hoje. Elas lavam os pratos de hoje, as panelas de hoje, os copos, os talheres de hoje. O da manhã, ela vai fazer amanhã. Então nós devemos fazer o nosso trabalho de hoje. O amanhã ainda está por vir. Então, de amanhã a gente faz, mas de hoje vamos fazer o que nos cabe hoje. Então, esse homem viajou, foi viajar de navio. E ele não ficou curado? Ficou curado e aprendeu a fazer o trabalho só do dia. O da manhã fica para amanhã. Então, nós queremos fazer tudo de uma vez, nós queremos tudo para ontem. Precisamos aprender a ter paciência, né? A diminuir a nossa ansiedade, nosso desespero em querer ver tudo pronto de uma vez. Já imaginou se um engenheiro, um pedreiro fosse querer construir uma casa de um dia para o outro? Não tem como. É no dia a dia. Então é dentro de nós mesmos que nós vamos construindo esse reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Se nós estamos em paz com a nossa consciência em nosso coração, nós podemos falar, eu estou em paz com Deus, eu estou em paz comigo, então eu estou no céu. Então, aprender a dominar as coisas, assim nós sofremos menos. Aprender a controlar os nossos impulsos, né? De querer tudo de uma vez. Então, a vida nos pede para sermos caridosos com o que nós temos e com o nosso próximo. E o que eu ia falar? Esqueci, deu um branco. Deu um branco aqui. Então, como Jesus disse, do mal sai o bem.
do mal sai o bem. Então, tudo aquilo de mal que às vezes a gente pensa que é mal que aconteceu na nossa vida é para o nosso bem. Às vezes um pai de família pede um emprego e fica desesperado. Não deve desesperar, deve confiar em Deus, porque às vezes ele é um trabalhador honesto, procura emprego ali, não consegue, procura ali, não consegue. Aí para um pai de família é difícil, né? Como é que eu vou pagar aluguel se tem que pagar aluguel? Como é que eu vou alimentar a minha família? Mas se ele tiver confiança em Deus, ficar tranquilo, fazer a parte dele, Deus ajudará. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Que devemos dar mais valor às coisas espirituais que às coisas físicas. Nós precisamos sim de casa para morar, de roupa para vestir. Assim, diferente dos pássaros, dos animais, Deus nos deu o maior dom, que é o do pensamento, de pensar, de raciocinar. Então, Deus não quer que a gente fique parado sem fazer nada. Isso é contra o progresso, né? O trabalho edifica o homem, o ajuda a progredir moralmente, espiritualmente. Então, Deus nos deu o poder de pensar, de criar, para construirmos nossas casas, para construirmos roupas para vestirmos e para trabalharmos, né? Então, aprender a dominar a nossa ansiedade, os nossos defeitos, isso nos ajuda a ficar mais calmos, mais tranquilo. Então, se um pai de família perdeu o emprego, de repente não é só o pai que precisa aprender, a família inteira. Às vezes tinha muito desperdício, digamos, de comida, de coisas, às vezes não valorizavam o tempo, né? Aí vão ter que aprender o valor do tempo, do trabalho, a valorizar a comida. Olha, gente, como eu estou desempregado, tem bastante alimento no armário, mas a gente vai precisar economizar. Se a gente faz, exemplo, né? Se hoje a gente faz arroz com feijão, amanhã a gente come macarrão, outro dia a gente come uma salada, outro dia a gente come uma fruta. A gente tem o nosso pão de cada dia. Não tem a manteiga, tudo bem, não nos falta o pão. Mas a gente quer o pão, quer a manteiga, quer a mortadela, o presunto, o queijo, quer a salada de fruta, quer o suco, quer tudo. Então, é para a gente aprender. Quando a família aprender, todos nós, quando passamos por situações difíceis, é porque precisamos aprender alguma coisa. Então, quando aprendemos, a solução chega na hora certa, porque tudo tem a hora certa para chegar na nossa vida. É o tempo de Deus e não o nosso. Então, quando aquela família aprender, aquele pai confiar em Deus, fazer a parte dele, o emprego vai chegar, porque todos aprenderam a dar valor ao tempo, ao dia, o alimento de cada dia e vão aprender, graças a Deus, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho ao menos um prato de feijão e arroz para me comer. Então isso é importante. Ele vai compreender que não precisa do presunto, não precisa da carne de primeira, não precisa do caviar. Então ele vai valorizar muito mais a vida e o alimento e o trabalho, porque o empregador precisa do patrão e o patrão precisa do empregado, né? Jesus é o nosso patrão, nós precisamos dele, ele não precisa de nós. Ele precisa de nós, sim, em um momento, para levarmos o seu evangelho, para dividirmos com os nossos irmãos aquilo que nós temos. O nosso superfluo hoje pode matar a fome de muitos. Como o irmão fala aqui, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando o homem souber administrar os bens que ela dá, segundo a lei da justiça, da caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o superfluo dos diversos povos pode, entre as providências do mesmo império, o superfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea de outro. Então, graças a Deus que o nosso Brasil é um país que tem muito alimento, que manda até alimento para o estrangeiro, né? Então, meus irmãos, vamos valorizar o nosso pão de cada dia, não desperdiçar, né? Então, se a doença vem, é porque a gente precisa aprender. As dificuldades vêm, é para a gente aprender. Se alguém nos ofende, nos humilha, é porque a gente precisa aprender a dominar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e aprender a perdoar. Então, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Se Jesus, se Deus cuida deles, imagina se não vai cuidar de nós.
Deus quer que nós, que já aprendemos a conhecer Jesus e o seu Evangelho, que possamos dividir com os nossos irmãos que querem nos ouvir os seus ensinamentos. É isso que Jesus quer de nós, o amor, a caridade para com o próximo, porque Deus não quer que seus filhos sofrem. Nós não nascemos para sofrer, para ser feliz, mas nós, com as nossas próprias pernas, procuramos a dor e o sofrimento e deixamos o orgulho dominar a nossa vida. Isso é que nos traz dores e sofrimento. Quando uma pessoa não valoriza a família, numa outra vida, isso, cada caso tem um caso. Aquele que não valorizou a família, não valorizou o dinheiro que tinha, o alimento que tinha, numa outra vida ele pode vir sem família, muito pobre porque não soube usar o dinheiro, passar dificuldade de alimento para valorizar. Muitas vezes as pessoas pedem, eu quero ganhar na loteria, quero ficar rico, milionário para fazer isso e aquilo, mas se nós viemos com certas limitações financeiras, é porque nós não temos condições de lidar com muito. Então, se a gente tem muito dinheiro, a gente pode se perder na vida. Nós não estamos preparados para ser rico. Deus sabe o que faz. E aquele que às vezes joga na loteria, às vezes um único bilhete, ele ganha e fica milionário. E quantas pessoas que jogam, gastam tanto dinheiro na esperança de ficar milionário e não ganha nunca. Aquele que fez um bilhete é porque ele mereceu. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Tem uma história que eu li de uma moça que ela, depois de adulta, ela era espírita, descobriu que ela era adotada. Aí ela ficou revoltada por causa de ser adotada. Aí ela foi, procurou o guia espiritual do centro e falou, eu quero saber quem é minha mãe verdadeira, eu quero saber onde a minha mãe está. E o guia falou, você está com a sua mãe. Não, não é essa a minha mãe, não, eu quero a minha mãe verdadeira, aquela que me pôs no mundo. Mas você está com sua mãe verdadeira. Não, eu quero a minha mãe que me pôs no mundo. Eu disse, mas ela é sua mãe verdadeira. Era para você ter nascido dela, mas você demorou tanto a resolver reencarnar que quando você veio ela não tinha mais condições de ter no seu ventre. Então você teve que vir através de uma outra mãe e vir parar nos braços dela. Mas ela é a sua verdadeira mãe. A outra mãe foi só um instrumento para que você fosse gerada. Então, cada caso é um caso. Então, não é porque é adotado que é porque não valorizou a vida. Então, cada um de nós estamos aprendendo o que precisamos aprender. Às vezes, a própria pessoa nasceu nessa vida nessa intenção. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Meus objetivos são outros. Não quer dizer que ela não merece ter filho, não quer dizer que ela não mereça ter sua própria família. É uma escolha que ela fez antes de nascer. Então, meus irmãos, vamos dar graças a Deus por aquilo que nós temos. Todos nós temos direito, sim, se a gente tem vontade. Eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um carro, eu quero viajar. Então vamos trabalhar com isso. Que através do trabalho o dinheiro vai vir. Agora, se nós ganhamos um salário e queremos ter uma mansão, queremos ter carro, queremos viajar, fica difícil. Então tem gente que tem um salário e faz dívidas e dívidas, depois sofre aquela aflição. Então precisamos ter o equilíbrio, precisamos ter o controle. Né? Se nós queremos ter uma casa melhor, vamos trabalhar, que Deus há de prover, mas não fazer disso da coisa mais importante de nossa vida. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Onde está o teu coração, aí, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, como é que está o nosso coração? Nós temos Deus no nosso coração, então nós temos grandes tesouros. Aquele que encontrou um grande amigo, encontrou um grande tesouro. Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter em nossas vidas. Esse amor, essa confiança nele. Esse é o nosso maior tesouro. Porque com isso a gente não se desespera, porque a gente confia que Jesus é por nós, que Deus nos ama. Então vamos observar os pássaros como que vivem, a natureza, as plantas. Hoje em dia a gente sempre vê notícia no YouTube. Eu vi outro dia que um urso estava protegendo um outro animal menor e geralmente ele come de gatinhos que vão parar no ninho e a galinha cuida dele, de cachorros grandes que acham um gatinho e leva para casa para cuidar. Olha a natureza. O amor
nesses animais que não diferenciam se é gato, se é cachorro, eles amparam. Então vamos ampararmos uns aos outros. Somente nesse momento que a terra está passando, precisamos ampararmos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, pelo mundo, para a paz no mundo, para o Brasil, para o povo brasileiro. Vamos nos amar mais. Assim, quando as dificuldades vêm bater em nossa porta, nós não vamos nos desesperar, nós vamos confiar de que Deus está cuidando de tudo e que